Salve, Raverim, Sacola BC. Como vocês vão? Espero que bem. Vamos começar aqui mais uma leitura. Hoje a nossa leitura de segunda-feira, segunda parte da nossa porção de Miketz no final. Vamos lá? Vamos ser objetivos, né? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Hashem noten hatorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos constituis todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Vamos dar continuidade aqui então. O faraó disse a Yosef: eu tive um sonho, e não há ninguém que possa interpretá-lo. Eu escutei sobre você dizendo que ao ouvir um sonho você o interpreta. Yosef respondeu ao faraó dizendo: não de mim. Deus dará uma resposta que traga o bem-estar ao faraó. O faraó relatou a Yosef: em meu sonho eu estava de pé na margem do rio, e eis que 7 vacas gordas e belas emergiram do rio e pastaram na grama do brejo. Eis que 7 outras vacas emergiram depois delas, muito mal formadas e malicentas. Nunca vi assim, tão ruim em todo o Egito. As vacas ruins e malicentas começaram a comer as 7 primeiras vacas saudáveis. Essas foram completamente engolidas, mas não havia meio de saber que elas estavam dentro. As vacas pareciam tão ruins quanto no começo. Então eu despertei e então eu vi no meu sonho. Eis que 7 espigas de grão boas e fartas cresciam numa só haste. Eis que 7 outras espigas cresciam atrás delas. Eram murchas, magras e ressecadas pelo vento. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Eu contei aos magos, mas nenhum deles pôde interpretá-los. Yosef disse ao faraó: os sonhos do faraó são um só. O que Deus está prestes a fazer, ele contou ao faraó. As 7 boas vacas são 7 anos bons e as 7 espigas boas são 7 anos. Isto é um sonho só. As 7 vagas malicentas ruins que subiram ao pó são também 7 anos. As 7 espigas vazias ressecadas pelo vento serão 7 anos de fome. É assim como contei ao faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou ao faraó. 7 anos estarão chegando durante os quais haverá uma grande abundância de alimento em todo o Egito. Esses serão seguidos por 7 anos de fome, quando toda a fartura no Egito será esquecida. A fome assolará a terra, não haverá meio de reconhecer se houve alguma vez fartura na terra, devido à fome que será severa. Com relação a respeito do sonho do faraó, isso ocorreu porque o assunto já está pronto diante de Hashem, Deus, e Deus está apressado em executá-lo. Agora o faraó deve procurar uma pessoa sensata e sábia e nomeá-la sobre toda a terra do Egito. O faraó deve então apontar funcionários sobre a terra e preparar a terra do Egito durante 7 anos de fartura. Que eles coletem toda a comida durante esses 7 anos bons, que se aproximam e que eles armazenem os grãos sob o controle do faraó. O alimento será mantido na cidade sob guarda. O alimento pode então ser retido como uma reserva para a terra quando os 7 anos de fome vierem ao Egito. E assim a terra não será destruída pela fome. Esta coisa, o plano foi bom aos olhos do faraó e todos os seus servos. O faraó disse a seus servos: será que podemos encontrar um homem como esse, que tem em si Espírito de Deus? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet ve'ha'olam natan betorinu. Baruch atah Hashem noten hatorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, desta lei da verdade, plantar essa vida eterno nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Então, Raverim, só recapitulando a parte 1 dessa porção que lemos no domingo. Até então, Yosef tinha estado na prisão. O faraó teve 2 sonhos. Nenhum dos magos ou sábios puderam interpretá-los. E o copeiro, ele havia lembrado o faraó do que ocorrido na prisão. E terminamos a paraxá, a porção,
com o faraó pedindo para trazer José à sua presença. E a nossa palavra aqui ela continua e relata a seguinte situação. O faraó então manda trazer Yosef. Yosef chega até ele e o faraó diz para ele que ele ouviu que Yosef era capaz de interpretar sonhos. E Yosef diz humildemente, versículo 19, dizendo: não de mim, Hashem dará uma resposta que traga o bem-estar ao faraó. Deus dará uma resposta. Os 2 anos que Yosef ficou a mais ali na prisão, ele se reflete agora na humildade perante o faraó, dizendo para o faraó que simplesmente não é dele que venha a interpretação dos sonhos, mas e sim de Deus. E aqui nós podemos ser novamente taxativo em dizer que desde quando a gente começou essa paraxá, nós vemos falando que Yosef ele tinha um diferencial, José tinha um diferencial, que era sempre em sua lashon, na sua boca, sua língua, estava o nome de Hakadosh Baruch Hu. Isso veio do seu avô Avraham. Na verdade, isso veio do seu bisavô Avraham, que veio do seu avô Isaac, que passou por seu pai Jacó, Israel. O faraó novamente ele relata ambos os sonhos que ele havia tido naquela noite. E José, com o espírito de Hashem, ele os interpreta favoravelmente ao faraó. O 7, que é tão repetitivo em ambos os sonhos, com figuras diferentes, Yosef diz para eles que são 7 anos. Só que esses 7 anos, eles são primeiros 7 anos bons. 7 anos de fartura. As 7 vacas gordas que saíam do rio e pastavam seriam 7 anos de abundância, a qual viria sobre toda a terra, sobre o Egito. Seria um ano bom para a colheita. Seria um ano bom porque elas saíram do rio. E quem sabe, nós conhecemos, o rio Nilo era tido como um deus. Era ele que irrigava todo o pasto, ele que irrigava as plantações. E essa figura das vacas saindo, emergindo do rio, simboliza abundância de alimento. E não diferente o número 7, nas espigas também, que eram alimentação, também simboliza o bom alimento. Só que posteriormente subiam também 7 vacas magras, ressecadas, e elas se alimentavam das 7 vacas gordas. E isso acontecia porque isso é a interpretação do sonho de José.
Viriam então 7 outros longos anos que devoraria aquela abundância, tomaria aquilo lá. Nós podemos ler e ver que o faraó ele fala que ao comer aquelas vacas, as vacas magras não mudavam de aparência. Elas continuavam magras, ou seja, seria uma fome tão grande que as pessoas esqueceriam que houve abundância na terra, por as vacas magras não mudarem de aparência. Semelhantemente, as espigas também que devoravam as outras espigas boas também não mudavam. A repetição do sonho, Yosef diz que esse plano, o versículo 32, o assunto está pronto diante de Hashem, o assunto está pronto diante de Deus. E daqui nós podemos entender, muitas das vezes, que o eterno Deus, como eu sempre falo e venho repetindo, Deus sempre está no controle de absolutamente tudo. Tudo. Não foge nada da mão de Deus. Deus estava com aquilo já pronto. E ele estando pronto perante Deus, a repetição dos sonhos quer dizer que é rápido, que isso vai vir rápido, que Deus vai dar uma abundância tão grande de alimento no Egito, na terra, porque ele tem pressa em realizar isso. O que me chama a atenção aqui é que Deus ele revela isso ao faraó. Muitos podem perguntar por que Deus não revela isso, não revelou isso a Yosef. Yosef estava preso, estava em cárcere. O que adiantava Deus revelar isso para Yosef? Nós já sabemos que José, ele já tinha esse dom vindo de Deus. Só que ali ele não teria voz. Então Deus precisava de alguém que tinha total influência no mundo naquela época e ninguém mais do que o próprio faraó. Daqui eu consigo ler, eu consigo entender que não importa quem seja, nós sabemos que o faraó era um idólatra, ele se achava Deus. Só que assim Deus ele faz. Não é que Deus aprovava os atos de faraó, como nós vemos à frente. O que você tem que entender, o que eu tenho que entender, o que nós temos que entender, que Deus ele faz, ele trabalha de uma maneira justa. Deus faz o sol nascer, tanto para os bons como para os ímpios. E Deus vai usar o que for preciso ali, nesse caso, como ele usou, para poder concluir aquilo a qual estava pronto perante ele. E não vamos deixar aqui a parte interessante, que muitas vezes a gente passa desapercebido. Não existe nada, absolutamente nada que Deus faça no mundo sem que antes ele mande um alerta, mande um aviso, ele avise de qualquer seja a maneira. Isso não importa. Ele sempre vai avisar antes de fazer algo. Deus nunca pega ninguém de surpresa. Deus fez isso com Adão e Havá, Adão e Eva no princípio, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez isso com a geração do dilúvio, fazendo com que Noa ficasse ali durante 120 anos construindo a arca, mostrando para o povo que ainda dava tempo deles mudarem o comportamento. E não é diferente aqui agora.
Deus fala em Amós, capítulo 7, versículo 3, se não me falha a memória. Inverto, 3, versículo 7. Ele diz que certamente ele não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Amós 3, 7. Não há nada que Deus não faça sem ele avisar ou consultar antes primeiro. Após Yosef relatar tudo, a interpretação dos sonhos, e isso parecer bom aos olhos do faraó, porque ele conseguiu trazer sentido ao sonho. Ele conseguiu mostrar para Faraó que todo sonho estava relacionado com a terra do Misrai, o rio, a alimentação, a fartura que viria, e que primeiro veio uma bonança, e que eles poderiam se preparar para o que viria posterior. Só Deus faz isso. Só Hakadosh Baruch Hu faz isso. E Yosef vem e fala para o faraó, que nesse tempo de abundância ele deve escolher pessoas sábias e que ele deve coletar toda a comida durante esses anos e armazenar os grãos e manter esses alimentos sob supervisão da guarda, para não haver desperdício, haver um controle. E esse alimento ele seria tido então como uma reserva durante esses 7 anos de abundância para os 7 anos que viriam de fome. E o versículo 37 do nosso capítulo 41 diz que esse plano foi bom aos olhos do faraó. E faraó fala: será que podemos encontrar um homem como esse, que tem em si o Espírito de Deus? Ruach Elohim, o Espírito de Deus. E assim nós terminamos mais uma porção. Não vemos a deixar que as palavras sejam nossas, que o mérito seja nosso, que sejamos como Yosef, que sejamos como José, que mesmo preso, quando ele retorna ao palco, vamos dizer assim, ele não esquece de quem é que está no controle de tudo. A interpretação não vem de mim, mas vem de Deus. Vamos ficar com essa mensagem, vamos ficar com esse shiru, essa aula, tá? E que viemos novamente a nos conectar melhor com Hashem. Entender que está tudo no controle dele e entender o principal assunto aqui, que Deus não faz nada antes sem avisar. Ele prepara antes que venha algo ruim. Tá bom, meus amigos? Mais uma vez, gostou? Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Vamos fazer novamente essa mensagem, essa interpretação, chegar a mais pessoas. E que assim nós podemos, mais uma vez, compreendemos o profundo das palavras de Hashem. Todarabá, fiquem com Deus, um ótimo início de semana, tá? E Lehi Traut. Tchau, tchau.